Depois de tanto tempo, né, saímos, como do interior, saímos da toca, né, e hoje uma presença para nós, fabricantes, para mim pessoalmente muito ilustre, tá? Que é o meu amigo Anselmo Mendes, que hoje vem acompanhar o seu filho Tiago, que já está na luta também, ok? Já está fazendo vinho também, né, Anselmo? Bom, falando do Anselmo, é quase chover no molhado, né? Quase todos conhecem, né? Conheci o Anselmo, só talvez um detalhe. Começamos com o Domingo Alves Souza e depois, numa segunda visita, que foi lá, fui descobrir, se tornamos amigos. E quanto 3 anos depois, assim, 4, aí o Anselmo disse: olha, eu comecei a fazer vinho verde. Ele dava consultoria para outra empresa da região. Aí eu disse: mas nessas alturas me desculpe o outro, vamos juntos, tá? E foram anos muito bons, muito produtivos. O Anselmo, como Domingo Alves Souza, todos conhecem, um sucesso, tá? E ele como produtor, então nem se fala, né? Não é de graça que vinha sendo taxado como o rei do algaria, tá? E com muita honra eu recebo vocês nessa presencial. E hoje o Anselmo vai falar como fazer, mas basicamente ele trouxe vinho, uma surpresa, irmãos. Vamos concentrar a degustação mais nesse ponto, que é uma degustação vertical de burros antigos, 5 anos, né? Opa! Então, para mostrar que esses vinhos não são só jogos para tomar no ano, sabe? Existe muito mais por detrás disso aí, tá? E o Anselmo depois vai falar sobre isso. Inclusive os com maior conhecimento. E realmente o preconceito é o pior inimigo do homem. Quando falamos em vertical, pensamos logo em parcela única, curtimenta, expressões, ou no genogás. Nunca pensámos, até mesmo na escolha. Eu nunca fiz uma vertical de escolha. Isso é um preconceito. Por que não? E já tivemos grandes surpresas, porque a edição de escolha foi em 2009. Nunca mais provámos vinho. Eu tenho 10.000 garrafas de vinhos guardados, porque são várias marcas e guardo de todas, entre 200, dos vinhos mais de entrada, 100 garrafas, até 300 garrafas, no caso dos vinhos superiores. E agora estou com um problema, que é onde é que eu vou meter tanto vinho, e também estou a precisar de fazer muitas verticais. A gente pode guardar algumas aqui. Conta para tudo. Não vai ficar. Tudo bom? Valeu, Ricardo. Olá. Bom, então, nós em tempos já fizemos cá, há muitos anos, fizemos uma vertical também, e foi de um dos antigos. E pronto, eu queria trazer algo para além dos vinhos que já estavam selecionados aqui, e trouxe esses e mais umas novidades na área dos loureiros. Eu queria só fazer uma resenha um pouco do meu percurso e da nossa estrutura, da nossa empresa, muito resumido. Na verdade, eu sou filho, neto, bisneto de agricultores e já me repito muitas vezes, mas quando era muito jovem, quando tinha 7, 8 anos, já trabalhava no campo. Portanto, na altura ainda não havia aqueles partidos por causa do trabalho infantil, mas trabalhávamos, fazíamos as atividades do campo. E realmente o meu sonho era ser agricultor. Ser um agricultor mais evoluído que os meus pais e com o meu pai e com o meu avô. Bom, depois comecei a ganhar um interesse muito grande pelas plantas. Desculpem eu só estar aqui a dizer isto, mas eu acho que nós, quando envelhecemos, depois gostamos de voltar muito atrás. Isso é complicado. Mas eu tenho um grande fascínio pelo vinho, claro, mas pelas plantas. Tanto que quando tinha 7, 8 anos, eu demorava imenso tempo entre a casa dos meus avós e dos meus pais, ninguém percebia, e não havia celular.
E então a minha mãe metia um bilhetinho a dizer a hora que eu saía, sem eu saber, e quando chegava a minha avó via, para fazer 3 km são 5 horas. Então, onde é que eu perdi o tempo? Era com uma régua de 20 centímetros, andava a medir as plantas e perceber quanto é que elas cresciam. Eu notava, cresciam, em 8 dias cresceu tanto. Depois metia água numa para ver como é que a outra. Portanto, era um fascínio. Depois formei-me em agrónomo e mais tarde, e depois logo de seguida fiz algumas das coisas que havia para fazer na enologia. Hoje, e o Tiago, que é da área da gestão e do marketing, por vezes condena um bocado isso, eu dou-lhe alguma razão, que temos quer dizer, os meus vinhos aparecem fruto das experiências. O Mouros de Melgaço, que eu faço a primeira edição em 98, 10 anos antes, quando eu acabei o curso, e fui trabalhar com uma empresa que era a Borges, dedicava-me a fazer experiências com, porque não fermentar o alvarinho em madeira. Comecei em 87 com alguma experiência. Quando fiz o meu projeto já tinha alguma experiência das madeiras, da fermentação. E portanto os vinhos foram surgindo assim, não surgiram, hoje os produtores começam, já têm tudo delineado, um plano de marketing, um plano de negócios. Eu não tinha nada delineado. Costumo dizer que me endividei com uma pequena quinta de 2,5 hectares e começámos a fazer vinho debaixo de casa. Percebe? O vinho de garagem. Pronto, basicamente o percurso, depois eu começo em 98 com o meu projeto, começo com Mouros de Melgaço, Mouros Antigos. Em 2005 comecei com o Loureiro também. E resumindo, ao fim deste tempo todo, nós temos 2 quintas em Monção Melgaço, digamos lá naquele topo de Vinho Verde, lá naquele enclave. Temos 2, não, temos 3, mas uma que foi a inicial com 2,5 hectares. Agora temos a Quinta da Torre, que a partir de 2008 tomámos conta da Quinta da Torre e depois mais tarde comprámos. É uma quinta que tem 62 hectares e 50 de alvarinho neste momento. E como não podia deixar de ser, e a fama daquela região hoje é o alvarinho, mas já foi o tinto, então por que não prestar um tributo aos tintos que se exportaram a partir do século XIV para a Inglaterra, a partir de uma feitoria inglesa de Viana do Castelo. Recuperei algumas castas tintas, temos 7 hectares com a casta alvarilhão, pedral, cainho e verdelho feijão. Portanto, castas muito antigas, com pouca cor. Eu sempre tive um sonho de fazer um vinho. O que é que seriam esses vinhos da altura, feitos pelos enólogos da altura, que eram os beneditinos, que escolhiam castas com pouca cor, porque seguiam a lei do sangue de Cristo. Não é por acaso que a Borgonha, a casta selecionada foi o Pinot. Foi exatamente porque estavam lá os beneditinos e porque eles tinham que seguir a lei do sangue de Cristo, que era um vinho que não podia ter, mais que aquela cor, era considerado algo satânico. Não é? E nós na região, eu digo que o vinhão é uma epidemia, porque 99,9% das castas tintas que são plantadas é vinhão, e eu não simpatizo muito com elas. Não, bebo com algumas comidas mais fortes regionais, mas não, confesso que não é, costuma dizer, a minha praia. E portanto, essa terceira quinta, que tem 7 hectares, é uma aposta batidos. No fundo, para suportar os vinhos parduscos, que era o nome que era dado a esses vinhos exportados na altura para a Inglaterra. Bom, 50 mais 2, meio, 52,5 de alvarinho, mais 7 tintos, e no Loureiro são 6 propriedades, no total 70 hectares de Loureiro. Somos subejamente sedentários em Loureiro, temos que vender uva, porque o Loureiro, como diz na Bíblia, nem só de pão vive o homem, aqui é nem só de alvarinho vive o homem, mas também de Loureiro. O Loureiro sofre um pouco do efeito alvarinho. O alvarinho tem a notoriedade e o Loureiro não é tão respeitado, mas nós respeitamos-lo muito. É uma casta. Hoje vamos provar aqui chamamos um private, uma parcela. Estamos a fazer o mesmo caminho com o Loureiro, que no fundo fizemos com o alvarinho. A experimentação e perceber. Bom, então durante este percurso, as minhas experiências assentaram primeiro no estudo da madeira, da fermentação em madeira, depois na curtimenta
na maceração folicular e mais tarde nos solos. Hoje na nossa Quinta da Torre temos 8 tipos de solos diferentes e estamos a estudar cada tipo de solo, caracterizando cada tipo de solo e o que é que ela imprime ao vinho. Isso para mim é algo que ainda não dominamos bem. O que é que um solo mais... nós temos já tudo bem classificado em termos pedagógicos e temos coleções de vinhos que também estamos a fazer. Coleções desses 8 tipos de solos, já da colheita 19, da colheita 20, dos anos foi-se desagregando e constituiu solos mais franco-arenosos na encosta e pela lixiviação nas partes mais baixas, solos de aluvião ou solos sedimentares. Que solos são esses? São solos que, à medida que nos aproximamos do rio, têm maiores quantidades de argila, têm granulometrias de areia, têm texturas diferentes. Quando eu digo que são 8 tipos de solos diferentes, como eu referi, que são 8 texturas diferentes de solo. É completamente diferente. Não estamos a falar de um solo calcário, um solo granítico, um solo regossolo e por aí fora. Não, estamos a falar de texturas diferentes na sua composição. E é curioso que a quinta tem, a zona mais alta tem 120 metros e a mais baixa 50. E o extremo mais perto do rio tem muito limo e uma cor mais escura, não é? E também volto aqui ao preconceito. Nossa, isto aqui é capaz de ser melhor para mim, não é? Mas depois nas provas cegas acabámos por considerar que é diferente, é diferenciado, nem é melhor nem é pior. Nós temos o Loureiro Muros Antigos, que é um vinho que está na Decáthlon, é um vinho mais económico e que eu confesso que de ano para ano está sempre melhor, porque nós cada vez temos mais vinhas e temos mais por onde escolher, ou seja, o Muros Antigos Loureiro já é uma escolha. Este é uma escolha ainda mais. Este vinho, é de uma vinha que se chama Vinha de Pombal, fica numa encosta e tem algum afloramento xistoso, não é só xistoso, é um afloramento só. É arenoso, tem alguma argila, mas quando fizemos este vinho foi a pensar que temos que mostrar o potencial da Casta Loureiro. Até onde é que podemos chegar com a Casta Loureiro? E já fizemos 17, fizemos 19 e agora fizemos 20. E vamos fazer 21. Mas eu estou contente, eu acho que aquele percurso que nós fomos caminhando com os vinhos até ao chegar à parcela única, no fundo estudo dos solos das parcelas, eu acho que o Loureiro também merece ser feito, estudado melhor, não só fazer, mas por parcelas e perceber até onde é que pode chegar esta casta, que eu acho. Alguém já falou de salino, e há aqui alguma salinidade. Originalmente como brancelho, conhecido na O alveralhão era brancelho. Sacra como brancilhau ou alvarelhau. E é provavelmente hoje das castas mais antigas, se não for a mais antiga, casta de tinta portuguesa. E ninguém planta isto. Eu em 2000 eu fiz uma plantação em 98 e depois 98 e fiz uma primeira edição em 2012. Confesso-vos que o 2012 está... Há uma pessoa amiga que é a Beatriz Machado, que trabalhava no IAT, e tipo, da minha coleção de 2012 para Ardusco Praga, que oferecer o vinho para o casamento, que ela disse que queria aquele vinho para o casamento. Das minhas 240 garrafas, lá dediquei de 90 garrafas para a Beatriz, que agora está na Nicode, e ele está numa forma, o 2012. Pronto. Nós temos agora o 17. Este vinho é feito um pouco o princípio, a casta tem pouca cor, não é? Mas é feito um bocadinho com o princípio do sangue de Cristo, não maceramos muito, tem muito uma curta maceração e depois tem 24 meses em barrica usadas de 400 litros de alvarinho. E não tem engaço nele? Você não usou os engaços na fermentação?
Não, é desengaçado, macera a frio, faz uma maceração a frio e depois arranca só a fermentação e é logo prensado. Não deixa que faça muita crudimenta. E você adicionou levedura ou não? É a própria levedura da uva? No que diz respeito às leveduras, isso é outro assunto. Que eu vou. Não, eu vou explicar porque nós temos neste momento um estudo, nas 8 parcelas que temos na Quinta da Torre, temos isoladas leveduras de todas essas 8 parcelas, isoladas já. Tá. Mas quanto à levedura, eu acho que às vezes há uma questão que nos põe, que é: Selma, você usa leveduras? E eu, mas olha, você sabe como é que se faz vinho? A levedura é que transforma o açúcar em álcool. Tenho que usar, né? Quer dizer, e é um produto biológico, seja ele levedura selecionada, seja ela levedura espontânea. Vou-vos contar só para olha, mais uma. O que é que nós fizemos? Nós fizemos uma coleção. Não foi 8 parcelas, foi 6 parcelas. Fizemos fermentação espontânea de 6 parcelas e do mosto dessas mesmas 6 parcelas fizemos com uma só levedura, por nós selecionada. Nós, das leveduras comerciais, temos todas estudadas, sabemos o que é que cada uma faz. Portanto, sabemos aquilo que não queremos que elas façam, Tá. que é desvirtuar o vinho. Há leveduras comerciais excelentes, estudadas para enaltecer o terroir. Mas, então fizemos assim, 6 fermentações espontâneas, de cada uma das parcelas, vinha do Paço, vinha da Torre, vinha da Capela, e desses mostos, uma só levedura para os 6 mostos, alvarinho. No final, depois a prova, temos mais para fazer outra prova, mas a primeira prova que fizemos, convidei vários enólogos e foi feita uma prova cega. Primeiros 6 vinhos. E quando aparecem os primeiros 6 vinhos, todos diferentes, cada um de sua nação. Mas o que é que todos concluímos? Aí está, fermentação espontânea. Veio o segundo 6 vinhos. Todos um bocadinho mais parecidos. Levedura. Quando veio a cábula, primeiros vinhos, grande surpresa. Os vinhos que eram todos diferentes tinham sido fermentados com a mesma levedura. É mesmo? E aí tem alguma razão. Ou seja, essa levedura deixou exprimir cada solo da sua forma. Enquanto a fermentação espontânea, que são várias leveduras que entram primeiro em ação umas, depois entram outras, cria uma complexidade tal que anulou, ou seja, ficaram todas iguais. Portanto, uma grande lição que eu levei logo da história de espontânea. Claro que toda a gente, quando fazem a pergunta, eu acho que não tenho coragem de dizer, se fazem de uma forma ou de outra, fermentação com levedura adicionada, também fazemos o seguinte: sabendo nós que essas parcelas já sabemos o que é que derem em termos de espontâneo, fazemos tipo reator, ou seja, antes da vindima, há algum tempo, prensamos mostos de várias parcelas, deixamos que arranque a fermentação, provamos e vemos aquilo que tem a característica mais próxima do varietal, do alvarinho, e a partir dali multiplicamos e usamos na fermentação, como se fosse um reator. Portanto, esta questão das leveduras é uma coisa realmente, mas esta lição que todos levamos, interessante. Quando aparecem, todos diferentes, vinhos diferentes, então, tudo assim, este está clarinho, este é espontâneo, e enganamos, não era nada espontâneo. Bacana. Era só de uma. Isto